Bem, nós estamos respondendo a pergunta 28 do Catecismo, né? O que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos pela fé em Cristo, certo? Bom, vimos que a doutrina do inferno ela não é uma doutrina tão agradável de se falar, mas ela é essencial e necessária para a compreensão da fé e até mesmo como alerta, e ela é bíblica, né? Vimos também que algumas seitas, algumas igrejas, alguns grupos, eles evitam falar ou eles distorcem a ideia da questão do inferno. Né? Então, por exemplo, os adventistas que não acreditam numa punição eterna, os testemunhas de Jeová, a mesma coisa, os universalistas que acreditam que todos serão salvos, não existe inferno. Sempre aquela ideia de ou o inferno não existe ou ele é temporal. Né? E aí nós começamos a observar que o inferno ele existe, ele é eterno, não é temporal, que todos aqueles que serão condenados permanecerão eternamente lá e que ele revela a justiça de Deus. Certo? Deixa eu só fazer Faça. uma parada aí. A gente, desde criança, a gente tem uma ideia muito limitada do que seja, humanamente limitada, seja o céu e o inferno, porque a gente não vê. A gente não vê, a gente tem um contato, né, real. Então, é uma possibilidade. E a gente vem de uma cultura do bem e do mal, esse dualismo, né? Bem e o mal. E aí, assim, se você mentir, você vai para o inferno. Você entendeu? Sim. Desde criança, que quando você é criado, então eu acho que mais ou menos depende de como você é educado. Né? Desde uma igreja católica ou pentecostal, entendeu? Nesse sentido. Então se cresce assim. O inferno, quando se é jovem, o inferno está muito distante, e o céu é muito bom. E o que é que eu fiz de errado? Então, eu acho que a cultura em que a gente está inserido, essa questão do céu e do inferno, ela começa a chegar mais na velhice. Você percebe? Sim. Aí, na velhice, quando a história está mais perto, lá do lado está mais perto, é que a gente começa a ver que não, tem céu, tem inferno, mas quando a gente está jovem, a gente está levando a vida como se o céu é aqui, né? E o inferno é para os outros. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né? Quando alguém, por exemplo, mente, né? Aí você fala, não minta não, porque você vai para o inferno, né? Então, existe eu costumo dizer que há um mito, né? Na mente das pessoas, né? É muito do imaginário popular. Então, como o senhor mesmo falou, é difícil a gente imaginar como é o céu. Tanto é que, vamos lá, vamos pegar Apocalipse. Apocalipse ele dá uma descrição de como é o céu. Aí tem crente que pega lá e lê o Apocalipse quando fala, porque o céu terão ruas de ouro, as muralhas terão pedras preciosas, e a galera leva na literalidade aquilo dali. Então imagina que vai chegar lá no céu, vai ter uma rua só de ouro, brilhando. Toda a questão ali de Apocalipse é que a visão que João estava tendo do céu, como é que ele ia reproduzir, como é que ele ia escrever aquilo de forma que a gente entendesse a preciosidade, a beleza, a pureza, a santidade daquele lugar. E aí ele vai usar os elementos do seu tempo, da realidade dele, para que a gente pudesse compreender. Né? Então, a rua de ouro. Bom, a gente sabe que ouro brilha, que ouro é precioso, é importante. Então, a ideia é essa, a preciosidade daquilo dali, a pureza daquilo dali. A mesma coisa é o inferno. Eu me lembro de uma série que eu assistia muito ela. O nome da série é Supernatural, que eram dois irmãos que eles eram meio que caçadores de assombração, sabe? Pronto. Tem uma cena que eu acho bem interessante, que é quando eles estão, no decorrer da trama, eles começam a coisa começa a desenrolar e eles não somente estão correndo atrás de vampiro, de lobisomem, de coisa do tipo. Agora eles começam a lutar contra demônios, né? Contra o próprio inferno mesmo, né? Lúcifer aparece, aquela coisa toda.
E aí tem uma cena que eles estão lá com um demônio, numa sala, e um dos diálogos lá, ele fala, um dos protagonistas, ele fala alguma coisa que ia fazer da vida do cara um inferno. E aí esse demônio, aí o demônio ele chega e fala assim: vocês humanos falam muito de inferno, mas vocês não entendem ainda o que é o inferno. Vocês não sabem o peso que é o inferno. E assim, realmente, a gente não tem essa noção. O mais próximo que a gente pode entender do peso que é o inferno é quando a gente olha para a cruz. Porque na cruz, Jesus ele recebe todo o peso da ira e da justiça de Deus. E é esse peso e essa ira de Deus que está lá no inferno. Então, as pessoas que vão estar lá, elas vão estar sendo atormentadas por essa ira, por essa justiça de Deus. É o vinho da ira do Cordeiro. Né? Então, é o mais perto que a gente consegue assim conjecturar como é que vai ser. Mas realmente, na real, não vai ser. A própria religião também não traz isso. Não. Desde o início, como assim? Na educação não se fala sobre morte. Não. Não é? E como a senhora falou, geralmente você pensar no inferno, céu e inferno, quando você está mais próximo do cemitério. Mas é real. Veja, se você conversar com um jovem hoje de 20, 20 e poucos anos, se existe céu, se existe inferno, não é porque a vida dele. E isso até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Mas quanto mais velho a pessoa vai ficando, por exemplo, eu tenho um amigo da igreja e a gente estava no grupo de discipulado e a gente compartilhando os nossos maiores medos. E a gente dizendo, olha, o meu maior medo é a morte. Mas não porque eu tenho medo, porque eu não sei para onde eu vou. É a questão da morte, de deixar os meus desamparados. Há anos atrás eu não pensava nisso. Tanto é que agora ele está cuidando da saúde, ele está tomando manjar para perder peso, regular a pressão, aquela coisa toda. Mas veja, antes disso ninguém pensa. Né? Antes disso ninguém pensa. À medida que você vai amadurecendo e tal, você vai... Não, preciso me cuidar, porque... Enfim, então essa é a realidade que a gente vive. Então, assim, falar de inferno também não é fácil, Não. porque você não tem, não tem nada assim palpável. Aí, quando você fala numa série, é o que mais se aproxima, não é? É a fantasia, é o que mais aproxima dessa ideia do que é o inferno. Exatamente. E falta também nas igrejas esse ensino mais aprofundado sobre o que é o inferno. Né? Primeiro, a gente tem que entender que o inferno ele não pode ser usado como arma de persuasão ou de manipulação. Né? Infelizmente, tem igrejas que tratam a doutrina do inferno como arma de manipulação. Então, faça isso porque você não vai para o inferno. Não. Não é isso. O inferno é uma realidade. O inferno é a justa sentença de Deus. Né? Então, ele foi destinado a Satanás e seus anjos. Logo, por consequência do pecado, da rebelião contra Deus, os homens também sofrerão essa mesma punição. Certo? Existe um debate dentro da teologia sobre isso. Né? Porque Jesus ele afirma que o lago de fogo e enxofre foi destinado para Satanás e seus anjos. Logo, se ele foi destinado para Satanás e seus anjos, então subentende-se que a rebelião de Satanás e dos anjos, que proporcionou sua queda, foi antes da criação do homem. E aí o homem, ele pega esse caminho para o inferno justamente por conta dessa rebelião. Ou seja, Satanás ele vai e arrasta consigo a humanidade rebelde também. Ou seja, o inferno não foi algo preparado para o ser humano. Deus ele não preparou o inferno para o ser humano. Ele preparou, mas ele não sabia que ia ter um... Sabia. E aí a gente entra em um outro problema da teologia que nós não conseguimos solucionar, que é a questão justamente da soberania de Deus, da responsabilidade humana e dos decretos de Deus. Tá? O que a Bíblia ela nos norteia é que todas as coisas Deus criou para a glória dele. Certo? Deus sabia que o homem ia pecar, sabia. Mas porque ainda assim ele cria o homem e ele decreta isso. Para o louvor da glória dele.
Para o louvor da glória dele. As guerras, quando Exatamente. de guerra, né? Justo. E a sede, a gente Deus não fica bem com os filhos. Aí agora, a limitação. Exatamente. Exato. A teologia. A teologia. Tem gente que acha isso daí. Existe um ponto muito importante quando a gente trata dessa questão, principalmente quando nós estamos olhando para a questão do problema do mal. Certo? Na teologia nós chamamos isso de teodiceia, né? Teodiceia, questão do mal. Então, qual é o problema do mal? O mal ele existe e nós afirmamos que Deus existe e ele é bom. Aí Epicuro ele vai fazer um silogismo que é o seguinte: o mal existe e Deus existe. Ok. Se Deus existe e ele é bom e o mal existe, então ele não é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso e o mal existe, então ele não é bom. Se o mal existe e Deus existe, então ele também não é nem todo poderoso nem é bom. Era a formulação de Epicuro. A Bíblia vai dizer que Deus existe, Deus é todo poderoso e Deus ele é bom e justo. Deus não criou o mal, mas ele usa o mal para o louvor da glória dele. Ele conduz todas as coisas para o louvor da glória dele. Ele não criou o mal. Qual é a origem do mal? Bom, o mais perto que a teologia, a filosofia não consegue chegar sobre a explicação da origem do mal é que o mal surge na rebelião de Satanás. Só que se nós formos aprofundar ainda mais isso, nós vamos chegar a uma pergunta que a gente não vai ter resposta. Como o coração de Satanás se envaideceu, sendo ele uma criatura perfeita de Deus, a ponto de se rebelar e cair? E porque Deus permitiu. Não sabemos. Como discutiu as asas dele, né? Pois é. Agora, eu digo uma coisa, se você está nesse texto aqui, veja só. A justa sentença. O juízo final será uma justiça de Deus, não fechará somente pela justiça. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Isso. Não tem nenhuma sentença que será proferida com facilidade. Mas quando a gente, já escutei várias vezes, até nas pregações aqui, não só que diz assim, a questão do céu. Sim. Eu estou salva, creio no Senhor do Verbo de somos do Senhor e Salvador. Então, como ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarei no paraíso. Isso. Aí outros estarás. Então, ele já foi direto para o paraíso, não é? E aqui, por que está dizendo que ele vai ser diante do tribunal de Deus? Então, esse tribunal ele acontece exatamente na hora da morte. Quando a gente morrer, se a gente morrer hoje, a gente já vai comparecer diante desse tribunal. Cristo, encontraremos com Cristo no céu e ele nos dará a sentença. Se você foi salvo pela graça, habitará com ele no céu. Se não, já será condenado ao inferno. Uma realidade espiritual. Nesse momento agora, nesse atual momento, céu e inferno são realidades espirituais. Certo? Quem está no céu e quem está no inferno está lá com a parte imaterial. Que aí é um outro debate. Se é alma, se é espírito, se é alma e espírito, não importa. Vamos chamar de parte imaterial. Certo? Então, morreu agora, a tua parte material ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou seja, você já vai estar diante do tribunal de Cristo. É o que Hebreus fala. Após a morte, segue-se o juízo. Que juízo é esse? É o tribunal. Agora me diga outra coisa. No caso, a pessoa não vai ser, ela não tem um novo nascimento ainda, né? Como assim? Por exemplo, você já vai para o céu. Eu já vou para o céu. Então, aí eu já estou no porque já me disse, só Jesus já ressuscitou. Tá. Então, quando você chegar ao céu... Deve ser que ele já recebeu um novo... Não. Esse novo corpo é quando Jesus voltar, exato. Aí, pronto. É porque sempre... Exato. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que Jesus ele é o primogênito dos mortos. Aí vem a pergunta, mas como é que Jesus é o primogênito dos mortos se ele ressuscitou pessoas antes?
O que Paulo está dizendo aqui, Jesus era o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado. Por ele ter ressuscitado e ter tido um corpo glorificado, toda a igreja também terá um corpo glorificado. Quando? Quando ele voltar a segunda vez, ressuscitar os corpos, então o corpo do ladrão da cruz vai ser ressuscitado. Mateus, já passou 2000 anos, vai ser ressuscitado. Vai se unir à parte imaterial dele, ele vai ter o corpo glorificado dele, e nós habitaremos nessa terra aqui, que será restaurada, e será um novo céu e nova terra. Agora me diga uma coisa, que teve até essa discussão, acho que foi quando deu essa aula. Foi a primeira parte, né? E essa questão assim, ele não vai ter um novo corpo. Ele só vai para. É um plano, não, né? Agora, essa história de, por exemplo, você ainda não. Veja só, quando você chegar lá, você vai encontrar os seus parentes queridos. Eu sei que no céu vai ser dado como uma grande mulher, né? Isso. Mas você vai reconhecer o ano, né? Sim, não teremos amnésia celestial. Só vai ser. Porque você disse, eu não quero ficar careca. Eu não sei como é que vai estar lá. Se eu vou ter cabelo, se eu não vou ter cabelo. Porque o meu corpo foi feio, né? Foi uma isso. Aí eu pensava assim, nessa situação, a gente só vai reconhecer o outro quando tiver o dia da segunda vida. Não. Já lá no céu, hoje, reconheceremos uns aos outros. É como eu falei na aula passada, eu não sei como é a nossa forma espiritual, se ela é exatamente igual ao nosso corpo físico, tá? Conjecturas minhas, tá? Eu creio que sim, tá? Eu creio que há uma semelhança física com o nosso corpo físico, apesar de eu não estar enxergando materialmente como é. Eu não penso na nossa forma espiritual como algo meramente abstrato, como se fosse um fantasma, né? Tendo que é uma representação do nosso corpo hoje, como nós somos hoje, de uma forma perfeita, vamos supor, conjecturas minhas, mas não sabemos. Mas reconheceremos. Por que nós reconheceremos? Porque como é que eu vou saber porque eu estou lá? Como é que eu vou saber que Jesus está lá? E olha que Jesus ele está no céu com um corpo glorificado. Ele não está em espírito lá, ele está com um corpo glorificado. Então, logo se ele está com um corpo glorificado, eu, no meu estado imaterial, o verei com um corpo glorificado. Mesmo sem ser a segunda. Mesmo sem ser. Mesmo você está com o corpo glorificado. Não é fácil, mas assim. É porque assim. Eu não me imagino chegar no céu como um novo corpo. Chegar assim, eu só pensei uma coisa, não quero chegar desse jeito. Pensar que. Né, da partida. Mas assim, eu sempre vi assim, depois de morrer, não é um espírito. Sim. Eu vejo assim como espírito. Como espírito, eu vou ver, menino, você está aqui, vamos morrer, vamos ficar. Aí essas coisas assim, que a gente, poxa, até a menina Vitória disse, mas a gente vai estar com porta preta, porque assim, o pai está, a mãe não está, a mãe está, o pai não está, e ninguém questionar por que papai não veio. Papai não veio porque já teve a escolha dele. Por isso. Saberemos também. Eu costumo dizer. Aí eu sabia, o pai veio, mas não vai ter show nem não tem. Exato. Lá no céu, todas as coisas elas serão redimidas de tal maneira que sentimentos negativos eles não vão nos afetar. Eu costumo falar o seguinte, porque eu entendo a dificuldade, a sua dificuldade, por quê? Porque esses assuntos que estão relacionados ao que nós chamamos na filosofia da metafísica, né? Além da física, eles são suprarracionais. O que é uma coisa suprarracional? É uma coisa que está além da nossa racionalidade. Não é ilógico, não é irracional, mas é difícil da nossa razão caída compreender ou conceber aquilo ali de uma forma muito mais clara, cartesiana.
Eu vou dar um exemplo. Eu amo astronomia. Uma das questões da física, da astrofísica, que ela é suprarracional, é a questão da velocidade da luz. Por exemplo, segundo a física, quanto mais perto da velocidade da luz você está, o tempo ele desacelera, né? Então há uma desaceleração do tempo. Por exemplo, a luz ela anda a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Da luz do Sol, do momento que o Sol emite a luz para chegar aqui na Terra, leva 8 minutos. Ou seja, essa luz solar que nós estamos vendo é o Sol há 8 minutos atrás. É um tempo atrasado. E aí, os astrofísicos eles falam que quanto mais perto, você tem a dilatação temporal. Então, vamos supor que uma pessoa ela viaja daqui para Júpiter, na velocidade da luz. O tempo vai passar devagar para ela, enquanto para nós o tempo vai passar mais rápido. Então a pessoa vai chegar lá com a mesma idade que ela tem, mas quando ela volta para a Terra já se passaram alguns anos. Está dando para entender? É suprarracional isso. Como é que a gente consegue conceber uma coisa dessa? Como é que a gente consegue ver a luz do Sol e pensar, pô, essa luz saiu há 8 minutos de lá, então eu estou vendo o Sol no passado? É a mesma relação na questão de como seremos no céu. É suprarracional. Eu não sei qual é a forma física do meu espírito, eu não sei como é que é essa relação do tipo eu estar lá, ter as minhas lembranças, saber que um parente meu, um amigo querido, não está lá porque foi condenado ao inferno e ainda assim não ser afetado negativamente por essa questão. O ponto é, a Bíblia deixa claro que no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Mas eu vou ter as minhas lembranças redimidas e restauradas de uma forma que isso não vai gerar tristeza, não vai gerar dor, não vai gerar lágrimas. Como é que é? Não sei. Nós não conseguimos conceber isso porque nós estamos aqui num cenário de dor, de tristeza, de choro. É difícil. Não é nosso. Exatamente. Né? Então, assim, vai ser uma transformação tão completa que tudo isso vai ser transformado. Nós vemos isso de forma clara lá na parábola do rico e do Lázaro. O rico sabia onde ele estava, ele tinha consciência de onde ele estava. Tanto é que ele fala, olha, manda falar lá com os meus parentes para eles se arrependerem e não virem para cá. Né? Então, tem esse ponto aí. Então, hoje, se a gente morrer hoje, bater as botas hoje, nós já vamos estar diante do tribunal de Cristo, ou ficaremos no céu ou iremos no inferno. É imediato. Morreu, já comparece diante do tribunal. Quando Jesus voltar nas nuvens, aqueles que estão vivos verão a Cristo. Ele chamará a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estão vivos se encontrarão com ele nas nuvens. Naquele momento já vai se dar o tribunal de Cristo de forma imediata. Os que subirem com ele para se encontrar nas nuvens já estão sentenciados a viver com ele, e os que não subirem já serão encaminhados para o inferno. Os que estão vivos com seu corpo, os que estão mortos, seu corpo vai ser ressuscitado para cá. Vai ser num piscar e abrir de olhos. O problema é que às vezes no imaginário popular as pessoas elas olham esses eventos escatológicos e pensam que no dia do julgamento Jesus vai botar um telão lá. E aí nesse telão vai passar de um por um a história de todo mundo, né? Vai dizer, a história de Almeida, que vai passar o telão lá de Almeida. Aí no final do telão, Jesus vai dar um julgamento. Pronto. Feito toda essa sindicância aqui, agora a gente pode dar a sentença. Vai para o céu ou vai para o inferno. Né? Não é isso que vai acontecer. O grande julgamento, o tribunal de Cristo é imediato. Então, se a gente morre hoje, esse tribunal já acontece. Se Cristo volta enquanto estamos vivos, esse tribunal vai acontecer no piscar e abrir de olhos, enquanto os mortos serão ressuscitados e nós subiremos para nos encontrar com ele na nuvem, teremos o nosso corpo glorificado. Cristo, com fogo, vai purificar toda a terra.
A nova Jerusalém descerá e aqui nós habitaremos com ele por toda a eternidade. Essa o modo operandi ali da volta de Jesus. Né? Eu mesmo não consigo imaginar como será o futuro. Não dá. Não dá para imaginar. Critério de Deus, se você isso, eu nunca imaginei. Exatamente, não dá. É como eu falei, eu tenho as minhas conjecturas de que essa nossa parte material ela é parecida com a nossa parte física, né? Como a gente vê em alguns filmes, né? Tipo Ghost, né? Aparece lá aquela... Bem interessante, depois eu me lembro do nome dele. Que é uma viagem. Que é bem interessante. Eu vejo. É interessante porque, assim, até mesmo o imaginário popular, né, não só em filmes, mas em novelas, por exemplo, a novela Viagem. Sim. O entendimento espírita é justamente esse, de que o nosso corpo espiritual ele é semelhante ao nosso corpo físico. Tanto é que na novela você tem toda aquela representação ali, pessoal, do inferno, do céu, tem o Alexandre ali que aquela função de imposto, aquela coisa toda. Né? Mas é uma coisa muito social, a sociedade. Ali a visão é dentro da cosmovisão e da interpretação dele. Né? Justamente. Mas voltando aqui, então nós entendemos que o inferno, ele é... chega agora, escuta logo essa pancada, né? O inferno é a justa sentença de Deus, certo? Então, é a sentença de Deus contra a rebelião, Satanás, de seus anjos e dos homens. A essência do inferno, o aspecto mais terrível do inferno não está na imagem de fogo ou trevas, mas na exclusão definitiva da comunhão com Deus. Exatamente. Então, o peso do inferno é justamente esse. E aí, tem até um ponto que eu falei na aula passada. Deus está no inferno, mas não com uma presença benevolente e de graça, mas com a presença de justiça e de ira. Esse é o peso do inferno. Deus é quem governa o inferno, não é Satanás. Aquela visão lá de Satanás com um caldeirão, espetando o pessoal com um tridente, né, sorrindo como se ele fosse o dono da casa, é errada. Não existe isso. Satanás será atormentado também pela ira do Cordeiro. Tá? Então, nesta vida, os incrédulos ainda desfrutam dos benefícios da graça comum. A graça comum é a doutrina que aponta que a bondade de Deus, ela cerca crentes e não crentes. É aquele lance, quando chove, chove na casa de crente e não crente. Na lavoura do crente e do não crente. Então, Deus usa não crentes para abençoar a sua igreja. Né? Enfim, então isso é a graça comum. Só que no inferno não vai ter graça comum. Não vai ter mais benevolência de Deus ou benefício de Deus. No inferno só vai ter a justiça de Deus. Só vai ter a manifestação da justiça de Deus. Então o inferno apresenta a perda definitiva da comunhão com Deus. Então não tem volta, não tem alternativa ali, não tem caminho de retorno. Sofrimento consciente e eterno. Então a imagem do fogo que não se apaga, das trevas, do choro e ranger de dente, ela comunica essa seriedade do juízo, né? Apontando para uma realidade muito maior do que esses símbolos aqui que você descrever. Como a gente falou no começo, é difícil a gente conjecturar um lugar que é fogo que não acaba, é ranger de dente, é trevas, é um peso. Uma dor. Né? Eu já tentei imaginar, não consegui. Essa dor que pois é. Eu até falei, né? A dor tem limite. Porque a mente leva até um limite, dói até aqui. Depois ela vai encontrar a saída. Mas lá não vai ter isso. Então, aí passa da minha imaginação. Exato. E aí nós precisamos também sempre ter um cuidado para não tratar a doutrina do inferno como um sensacionalismo. Né? Exato. Tem gente que também trata a doutrina do inferno como um sensacionalismo e também não podemos suavizar. Também não podemos suavizar, porque Jesus ele advertiu repetidamente sobre essa realidade. Sabendo que ele está desde o início, exato, desde o princípio, não é? Nos decretos de Deus. E aí, veja, o inferno ele revela a justiça de Deus, faz parte da manifestação da justiça. Os condenados permanecem sobre a soberania divina, mas privados da presença reconciliadora, né?
da graça, do favor dele. O inferno é a consequência da rejeição persistente da luz e da preferência pelas trevas. Que aqui nós entramos em um outro ponto de tensão dentro da teologia, que é a responsabilidade humana e a soberania divina, certo? Deus é soberano. Sim. Deus, ele elege e escolhe os que herdarão a salvação, mas o homem, ele é responsável moral pelos seus atos. Deus, ele fala que nenhum homem, ele é indesculpável. Todos os homens sabem da existência de Deus, mas resolvem, pela sua responsabilidade moral, viver em trevas. Então, é um ponto de tensão aqui, mas o fato é, o inferno é a consequência dessa rejeição persistente. E hoje a gente vê bem claro isso, as pessoas colocando, escolhendo mesmo as trevas. Não é? E negando a Deus, ou desafiando a Deus. E uma das coisas que nós vimos lá em Romanos é o seguinte: uma das formas de Deus julgar o mundo é fazer com que o mundo se entregue cada vez mais ao pecado. Vocês podem perceber, se a gente fizer um comparativo da nossa sociedade há alguns anos atrás e de hoje, você vai ver que parece que o freio moral vai sendo retirado a cada momento. É literalmente Deus se retirando a graça comum dele e dizendo: vocês querem se afundar no pecado, então se afundem no pecado. É a forma de Deus julgar. Quando Deus entrega o homem aos seus pecados, é Deus julgando estes homens. O inferno, ele revela a gravidade do pecado e a necessidade da cruz, né? Então a ira de Deus é a manifestação santa, justa e constante da sua oposição ao mal. A cruz revela o amor e a justiça de Deus, pois Cristo suportou a ira que nós merecíamos. O inferno mostra que o pecado merece, e a cruz revela o preço que Deus pagou para salvar pecadores. E sem a realidade do juízo eterno, a necessidade da cruz é enfraquecida. Se não há inferno, como nós tratamos na aula passada, se o inferno ele é temporário, como algumas seitas, alguns grupos religiosos falam, para que cruz? Se é temporário, se Deus vai aniquilar o ser humano da existência, eu não preciso de cruz. Não preciso me arrepender. Vou viver minha vida como eu vou entender. Eu vou desaparecer dele, não vou sofrer nada. Mas que tem uma... Vai ser bom demais, né? que até no inferno pode negociar com Deus. Exato. Tem pessoas que pensam assim, eu vou seguir. Bom, a missão da igreja em relação à doutrina do inferno. Então, a realidade da condenação eterna torna a proclamação do evangelho urgente e indispensável. Tá? A igreja, ela tem que anunciar tanto a realidade do juízo quanto a suficiência da graça de Deus. E aqui é um ponto interessante, porque nós falhamos nas nossas investidas evangelísticas porque nós oferecemos um remédio sem antes falar da doença. É como se eu chegasse para vocês e dissesse: olha, toma esse remédio aqui. Tá, mas eu vou tomar esse remédio para quê? Não, tome, é bom. Sim, pode ser bom, é um remédio, é bom, mas eu estou doente para tomar um remédio? Agora, se eu disser: olha, tu tá com uma tosse, toma esse xarope aqui, aí é diferente. Agora eu sei que isso aqui é um xarope que vai curar a minha tosse. O problema das nossas investidas evangelísticas é justamente essa. A gente oferece um remédio, o evangelho. Olha, aceita Jesus. Jesus é bom. Jesus te ama. Ah, que bom, eu sei. Sou uma boa pessoa, pago meus impostos em dia, eu direitinho, não fumo, não me prostituo, não roubo, não adultero, né? Eu acredito em Deus. Agora veja como Paulo ele começa a carta aos Romanos. Todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Primeiro ele tem que mostrar o problema. Os homens pecaram, caíram, estão debaixo da ira de Deus, para depois oferecer o remédio. E precisamos, dentro dessa apresentação do problema, falar da realidade de onde esse problema vai levar, que é a morte. Né? Essa doutrina ela elimina qualquer motivo para o orgulho e conduz à humildade e à gratidão. Então, o conhecimento do juízo deve produzir compaixão pelos perdidos e um compromisso perseverante com a evangelização. Tá? Isso não significa que nós vamos usar a doutrina do inferno para persuadir as pessoas a aceitarem a Jesus, não. Até porque essa obra é do Espírito Santo. É ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Nossa missão é pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, a gente precisa despertar a compaixão no nosso coração, porque as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Aplicação cristológica.
Cristo é o nosso Salvador. Né? Toda a doutrina do inferno conduz à cruz, pois foi para livrar o seu povo da condenação que o Filho de Deus veio ao mundo. Então, pela substituição penal, os nossos pecados foram imputados a Cristo e sua justiça foi imputada a nós. Por essa razão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Certo? E aí depois ele vai, no capítulo 8, falar que nem o inferno pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus, se nós formos realmente salvos por Cristo Jesus. Cristo é amor e justiça. Então a pergunta central do Evangelho não é como um Deus de amor pode condenar pecadores, mas como um Deus infinitamente santo decidiu salvá-los à custa do seu próprio Filho. Lá na cruz, Deus não aboliu a justiça, ele satisfez a sua justiça em Cristo. Tá? Então não foi uma abolição da justiça de Deus. Na prática, precisamos entender a seriedade do pecado, porque o inferno nos mostra isso daí. O pecado é sério. O pecado não é uma coisinha simples, é uma rebelião contra um Deus justo e santo. E essa rebelião contra um Deus justo e santo leva a uma condenação eterna. O pecado não pode ser banalizado. A urgência evangelística, a certeza do juízo final torna a pregação do Evangelho o maior ato de amor e compaixão da igreja. A urgência da missão não nasce do medo, mas do amor que nos impele a proclamar a salvação sem timidez. Gratidão e louvor. A cruz nos leva a agradecer e a louvar a Deus, a reconhecer que Cristo pagou a nossa dívida eterna. Esse é o motor da nossa adoração e obediência. E uma confiança na justiça de Deus. A doutrina do inferno, ela nos ajuda a confiar na justiça de Deus. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que parece que a maldade ela não tem freio. E por vezes nós vemos a justiça do mundo falhando. Mas a justiça de Deus ela não vai falhar. Ela vai. Então todos estes homens maus, instrumentos de Satanás, receberão a devida justiça de Deus. Isso nos liberta também do desejo de vingança. Porque é o Senhor que há de julgar. Aí, liberta. Exato. É difícil, né? Às vezes a gente quer comprar uma bazuca e fazer justiça com as próprias mãos. Né? Ah, se eu pudesse, né? Mas ainda bem que nós não podemos. Bom, e algumas perguntas para nossa reflexão, né? Como a compreensão de que Jesus experimentou o inferno na cruz muda a nossa visão sobre o amor de Deus, né? Você sente desconforto com a doutrina do inferno? Você sente desconforto da doutrina do inferno? Tem impedido você de falar essa verdade completa do Evangelho para as pessoas? E de que maneira a realidade do juízo final ajuda você a lidar com as injustiças que você vê no mundo de hoje? Então, respondendo a nossa pergunta, o que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé? Respondendo ela, no dia do juízo, eles receberão a temerosa, mas justa sentença da condenação pronunciada contra eles, serão lançados fora da favorável presença de Deus para o inferno, a fim de serem castigados justa e gravemente para sempre. Essa é a resposta à nossa pergunta do catecismo de hoje. Amém? Amém. Na página 107, ele fala assim, eu